Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica e faço parte do consórcio RedCap Brasil. E é com grande alegria que damos início ao nosso webinar de hoje, pois temos a honra de contar com a participação de dois profissionais muito bem preparados, sendo eles o Davi Rocha, que é cientista de dados estatístico do HC-FM USP, e a Kátia Regina da Silva, pesquisadora do INCOR HC-FM USP e uma das responsáveis pelo consórcio RedCap Brasil. Junto comigo temos a Márcia Nagumo, que também faz parte do consórcio RedCap Brasil. E a qualquer momento, aproveitem para utilizar o chat para postar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o conteúdo. Lembrando que somente ao final das duas apresentações é que nós iremos direcionar as perguntas para os dois palestrantes. Desde já agradeço a presença de todos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Davi, pela sua presença, Kátia, e acho que a gente pode dar encaminhamento aí para as apresentações. Perfeito. Bom, muito obrigada, Jéssica, Márcia, Davi, pela presença aqui de vocês juntamente comigo, e muito obrigada a todos vocês que estão aqui participando do nosso webinar. Com grata satisfação que vamos abordar esse assunto. Eu começo então a apresentação. Gostaria que vocês pensassem no seguinte cenário: começar o dia olhando para uma tela como esta, onde vocês tivessem indicadores de interesse dos projetos de vocês. Então, cheguei no meu trabalho, me conecto lá com o sistema que eu utilizo e consigo ver em tempo real o que está acontecendo no projeto. Número de pacientes incluídos, pacientes que cumpriram as etapas de segmento, óbitos, readmissões. O que vocês acham? Seria interessante? Digam aí para mim no chat. Seria interessante começar o dia já com um painel desse? Acredito que sim, com dados agregados, sem ter que olhar para relatório do RedCap. Então, pessoal, tem uma notícia para dar para vocês. Isso não só é interessante, como é possível, porque agora nós temos essa nova funcionalidade do RedCap, que se chama Project Dashboards. Então, essa nova funcionalidade, estão vendo a seta cinza aqui, ó? Ela é do RedCap, é uma funcionalidade nativa. E essa funcionalidade permite que nós criemos realmente web pages para visualização de dados agregados, para a visualização de tabelas, gráficos, permite também que nós adicionemos links externos, vídeos, textos, de tal maneira que vocês possam fazer uma página mesmo web com o conteúdo que vocês desejarem do projeto. E o melhor ainda, esta página ela pode ser compartilhada até mesmo por meio de um link público, eu já vou mostrar mais à frente. Então, eu vou trazer para vocês alguns cenários só para ilustrar o que a gente tem feito. Tá? Esse primeiro cenário, nós temos um exemplo bem simples, que é uma web page de um projeto que nós estamos usando no nosso curso intermediário. Então, nós começamos aqui apresentando o estudo, e-mail de contato, link para se voluntariar. E este outro exemplo, que também é bem simples, é a maneira como nós criamos para hospedar alguns materiais do congresso RedCapCon, que aconteceu em março deste ano. Como que eu preparo páginas assim, Kátia? Se eu só quero ter uma página com informações, utilidade dessa página primeiro. Imagina que você pode ter essa página para o seu paciente, para ele entender o que é o estudo, quem é a equipe, como que ele pode se inscrever, pode ter um link para uma ficha de triagem, tá? Então, é bem simples. Lá na interface do Project Dashboard, nós vamos ter 3 passos somente. Ver aqui a parte das instruções gerais. Parece aquela interface de relatórios do RedCap, quem é familiarizado? Então, eu dou um título para o dashboard, defino quem vai poder acessá-lo, quais serão os mecanismos de acesso, e depois eu vou para as configurações básicas, nesse caso. Eu coloquei uma imagem, né, uma logomarca, e os textos. Aí é usar realmente aqui o editor de configuração, tá? Esse segundo cenário, que é o cenário que eu comecei a apresentação mostrando para vocês,
ele já é um pouco mais complexo, porque eu tentei trabalhar com 2 tipos diferentes de gráfico e com dados agregados. E eu também tentei trabalhar com uma disposição diferente, para dar mais um impacto de visualização mesmo gráfica, para não ficar algo monótono. E como que eu faço isso, Kátia? Então, de novo, lá na interface, daqui a pouco eu vou logar no RedCap para mostrar para vocês isso na interface mesmo do RedCap, tá? Mas também lá na interface do Project Dashboard, aqui eu usei uma tabela para separar esses conteúdos. Então, aqui foi uma linha com 3 colunas, uma linha com 2 colunas e uma linha com 3 colunas. Na verdade, temos 3 tabelas aqui nessa página. Eu usei o recurso de tabela, coloquei os títulos e depois eu usei o wizard para criar sintaxes. O que é o wizard? Já explico logo mais. É uma maneira de nós criarmos as sintaxes para esses gráficos e funções agregadas. Então, este conjunto novo de funções que nós temos está dentro daquele rol de funcionalidades que é chamado Smart Variables. Dentro das Smart Variables surgiram Smart Charts, Smart Table e também as Smart Functions. Então, são 3 tipos novos de funções que estão dentro do guarda-chuva das Smart Variables, que eu já vou mostrar para vocês. Mas só que construí-las, como está aqui no rosinha, que vocês também podem acessar esse material clicando aqui no botãozinho, não é tão simples, não é tão trivial. Para facilitar, a equipe do RedCap criou o Wizard, que é o passo a passo de como usar a função, tá? Então, vamos ver? São só 3 passos, tá? Então, eu seleciono a opção usar o Wizard, por exemplo, para fazer um gráfico que eu quero com sexo. Então, eu venho, o primeiro step é eu selecionar o tipo de gráfico, o segundo a variável ou as variáveis que eu quero que faça parte do gráfico, e no terceiro passo eu tenho que definir algum filtro, caso eu tenha. Que filtro pode ser esse? Desde um centro de pesquisa, se é um estudo multicêntrico, pode ser um relatório do RedCap que já está pronto e que eu tenho os dados naquele relatório bem filtrados, ou ainda quando é um estudo longitudinal, qual é o evento ao qual estamos nos referindo, tá bom? E aí, de uma maneira automática, a sintaxe é escrita aqui, nós copiamos realmente com um passo de mágica e colamos aqui na nossa tabela, na interface do Project Dashboard. É uma maneira fácil de criar a sintaxe, tá? Como se fosse um editor online. Dentro aí das funções, eu já vou detalhar isso um pouquinho mais. Dentro das Smart Functions, nós temos mais as opções para agregar dados. Depois, nas Smart Charts, nós temos os tipos de gráficos e temos um formato também de tabela, que é o que está aqui nesse slide, tá? Então, esse conjunto novo aí de variáveis Smart, né? Smart Variables, que vocês podem usar para construir esses painéis, esses dashboards. Basicamente, as funções, como eu disse, são funções para agregar dados. Ele pode retornar para a gente o valor mínimo, o valor máximo, a média, a mediana, a soma, desvio padrão, uma contagem e qual é o valor único. Aquilo que vocês estão acostumados a ver na tabela descritiva do relatório de dados do RedCap. Então, em geral, eu vou colocar, né, o aggregate, median, por exemplo, o nome da variável. Então, essa seria a sintaxe, por exemplo, para usar uma Smart Function. Sempre vai ser o nome agregado, né, do valor agregado, e qual é a medida de tendência central que eu quero usar neste valor agregado e o nome da variável. Depois, em relação aos gráficos, nós temos gráficos de dispersão, de linha, de barras. Dá para modificar um de barras para o tipo de colunas, aí é só adicionar um caminho a mais de sintaxe. Dá para fazer pizza e donut. Em termos de tabela, é aquela tabela padrão, mas eu posso definir que parâmetros eu quero na tabela. E, por fim, nós temos os parâmetros. O que seriam os parâmetros? São funções extras que nós vamos adicionar a uma Smart Variable dessas anteriores.
Esses parâmetros podem ser desde um evento, pode ser o DAG, pode ser um relatório de dados, e tem novas funções surgindo aí, tá? Então, só para vocês terem ideia, deu uma distorcida, porque aqui o sistema converte em PDF, aqui seria um gráfico simples com uma única variável, né? Então, é uma variável do tipo categórica, eu tenho que escolher um gráfico adequado para uma variável categórica, principalmente quando eu tenho só duas opções. Depois aqui eu escolhi esse tipo de gráfico de barras, no qual ele está representando tanto o método pelo qual o paciente preencheu relacionado ao sexo. Isso antes nós não tínhamos. Um gráfico de barras no qual eu conseguia adicionar uma nova variável. Aqui já temos um gráfico com 3 variáveis, também não era possível fazer no REDCap. Nós temos neste gráfico a idade, o score de ansiedade e o sexo. E depois aqui também com 3 variáveis, sexo, peso e altura. Então, logicamente que a escolha do tipo de gráfico depende do tipo de dado que você tem. Se é um dado contínuo ou se ele é categórico. E também vocês têm que levar muito em conta o planejamento do banco de dados de vocês. Porque, logicamente, que da maneira como vocês representarem aquela variável, vai impactar no formato da visualização que vocês terão, tá bom? Bom, se vocês quiserem usar como parâmetro um relatório, é muito útil, tá, essa funcionalidade quando nós lidamos com estudos longitudinais, principalmente se tem evento repetitivo. Então, você cria já o relatório exatamente do jeito que você quer, porque vocês viram que no Wizard eu não tenho muita funcionalidade. Então, criem o relatório exatamente como vocês querem, e aí vocês vão referenciar em parâmetro o nome do relatório. Então, eu tenho primeiro a Smart Function ou a Smart Table, o que quer que seja, o nome das variáveis que eu vou querer, e eu faço a referência ao relatório, que eu pego lá naquela página de relatórios, quando eu construo, cada relatório tem um nome, um ID, então tem que escrever direitinho aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu posso também disponibilizar esses dashboards do REDCap de maneira aberta, né, por meio de um link público, tal qual vocês usam com as surveys, ou deixar o acesso restrito. Então, eu estou construindo alguns dashboards que eles estão restritos somente ao nosso centro, que é o coordenador, mas depois eu vou passar a fazer os dashboards de cada centro coparticipante, e cada centro só vai poder ver o seu respectivo dashboard, tá bom? Em relação ao link público, funciona muito semelhante à questão lá das surveys. Eu gero um link público, posso até customizar o endereço da URL. Esse link público, o que significa? Não é um link que está visível na web e que nós vamos encontrar fazendo uma busca via Google. Significa apenas que só vão conseguir acessar esses dashboards quem receber o link. E a pessoa não precisa ter uma conta no REDCap. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Eu crio um dashboard e eu posso disponibilizar esse endereço para os pacientes. Por exemplo, esse dashboard pode ser com vídeo instrucional sobre o estudo, as etapas do estudo, como se voluntariar para participar da pesquisa, tá bom? Seria um exemplo, mas usem a criatividade aí de vocês. Por fim, o último exemplo que eu trouxe também é do nosso curso. Eu estava preparando algo nosso real, mas eu só fiquei com receio em relação ao nome dos hospitais, os dados, tá? Então, aqui também é do nosso curso intermediário, no qual eu tinha simulado um painel para monitorar o número de inclusões por centro. Então, coloquei de novo o logo do estudo, um textinho inicial, aqui já tem um dado agregado, e aqui nós temos centro 1, número de participantes e uma tabela com as estatísticas, centro 2 e centro 3. É apenas um exemplo, logicamente que vocês colocariam os indicadores de interesse e vocês poderiam ter num único painel uma comparação dos centros, não é interessante? Eu achei isso muito interessante mesmo, né? E como construir essa página? Semelhança daquilo que eu já citei, né? Então, aqui eu já estou com a tela do Project Dashboard, construí uma tabela, escrevi meus textos e usei o Wizard para as sintaxes.
Bom, a parte que eu tinha para apresentar para vocês é esta. Guardem as perguntas para o final, terei maior prazer em respondê-las. Antes eu vou logar também para demonstrar antes do Davi começar. Davi, vou usar aqui mais uns 3 minutinhos. Mas só para dizer, antes de eu demonstrar, deixa eu só fazer aqui um fechamento. O REDCap ele tem várias funcionalidades, né, de relatórios, exploração gráfica. O dashboard veio acrescentar um passo a mais, porque agora eu consigo construir páginas, customizar, ter dados agregados, gráficos com mais tipos de apresentação e mais variáveis no mesmo gráfico. Contudo, pode ser necessário painéis mais robustos, com comparações um pouco mais complexas. E aí o REDCap não daria conta. Aí entra de fato o papel das ferramentas de Business Intelligence, que podem ser conectadas ao REDCap, que é o que a gente chama de BI, inteligência de negócios, né? Então esse vai ser o papel do Davi, daqui a alguns minutinhos. Eu só vou mostrar algo rapidinho para vocês no REDCap. Ele vai mostrar para vocês essas conexões com 3 principais ferramentas que estão aí sinalizadas para desenvolvimento de dashboards vinculados a projetos REDCap. Então, aproveitem bastante a apresentação dele. Antes, só peço licença aqui para eu compartilhar. Deixa eu pegar aqui o meu painel, só para mostrar para vocês. Legal. Pessoal, acho que nesse momento vocês já estão vendo um painel meu. Estão vendo? Ó, como que eu cheguei nele, tá? Então, a Project Dashboards. Vejam como parece realmente, eu vou olhar um pouquinho de lado, tá? Que eu estou com 2 telas. Aquele formato nosso de relatórios do REDCap. Eu vou mostrar para vocês esse do monitoramento do estudo, que é o que eu usei no slide. Quem ainda não vê essa função no REDCap é por conta de versão, tá? Do REDCap. Isso é em versão a partir da 11, se eu não me engano. Aqui, pessoal, ó, é o painel que eu mostrei para vocês no meu primeiro slide. Ó. Eu tentei trabalhar com cores aí modernas, né? Essa cor tá na moda, eu acho, né? Para painéis, né, Davi? Tá na moda. E aqui vejam a construção um pouquinho. Eu dei o nome, eu selecionei somente o Centering Core. Se eu quisesse deixar ele público, eu viria aqui e editaria, crio um link, customizo. E me deu um pouquinho de trabalho para fazer isso, tá? Eu tive que trabalhar nesse formato, que vocês estão vendo aí, as sintaxes, tem alguns que eu tive que entrar com o nome de relatório, porque já era a parte, ó, onde tem readmissão, já é evento longitudinal, então eu entrei com a sintaxe do relatório de dados, aqui eu já não precisei, tá? Eu parti tudo de tabela e fui depois omitindo as linhas para dar aquele efeito que vocês viram, tá? Como eu não salvei nada, deixa eu mostrar um aqui. Esse daqui, ele é só gráficos, tá? Já não me agrada muito, porque ele fica muito gráfico, mas também é o mesmo princípio de construção. Olha que interessante, sexo, idade. Nós temos paciente com 104 anos no nosso estudo, hein? Depois o sexo, segunda década de vida, raça. Fiz aqui a gente usa uma classificação de funcionalidade em relação ao sexo, número de comorbidades segundo a idade, alguns tipos de gráficos para vocês verem. O que está em barra eu poderia transformar em coluna, eu só teria que adicionar um parâmetro a mais. Então, só para que vocês tenham uma ideia. E um que me deu muito trabalho, mas que depois eu fiquei feliz com o resultado, pelo menos para a nossa gestão aqui interna, é um sobre desfechos reportados, tá? É o último que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu queria ver como que estava o número de participantes de acordo com os questionários e os scores dos questionários e o tempo até a aplicação do questionário, o tempo médio. Então, eu fiz isso para cada um dos questionários que nós utilizamos no nosso estudo, tá? Eu trabalhei com cores diferentes, até para vocês verem que não há limite, tá? Eu posso pôr a cor que eu quiser aqui. Então, só para vocês terem ideia. Esse botãozinho de exportar essa tabela como CSV, se eu adicionar um parâmetro, que é uma nova função aí que tem, eu omito esse botão de poder exportar a tabela CSV.
Eu fiz um outro, que aí foi para o nosso curso intermediário, com todos os exames laboratoriais, ficou bem interessante. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Agora eu passo aqui a apresentação para o Davi, e ele vai dar continuidade aí à temática. Davi, você já está com o comando de apresentador, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Beleza, obrigado, Kátia. Obrigado, Jéssica, Márcia, pessoal que estão aí acompanhando a gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, a ideia hoje, né, é falar um pouquinho sobre essa integração do REDCap com algumas ferramentas de BI, né? Eu peguei aqui em particular 3 que são muito usadas e que cada uma tem funcionalidades diferentes, né? E facilidades e complicações, tá? Por exemplo, o Tableau, a curva de aprendizagem dele é bem rasa, ele é rápido de aprender. Você pegar tipo uns 2, 3 dias e treinar, ou ter um curso simples, você consegue pegar. Ele é bem suave, o Tableau. A dificuldade, talvez, do Tableau é que os dados já têm que vir de uma forma já limpos, preparados, né? Porque é um pouquinho mais complicado você... Por exemplo, se os dados têm várias linhas de um mesmo paciente, no Tableau você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho para ajeitar isso. É possível, mas vai ter um pouquinho mais de trabalho. Da mesma forma, o Power BI ele é um pouquinho, talvez, uma dificuldade um pouquinho maior que a do Tableau, mas tem também, é mais fácil também que ferramentas que precisam de programação, tanto o Tableau quanto o Power BI não precisa de programação. O Power BI é um pouquinho, depende do nível que você quer chegar, tá? E a vantagem também uma das vantagens aí do Power BI em relação ao Tableau, na minha opinião, né, já adiantando que talvez seja alguma pergunta, é que a facilidade de integrar o Power BI com outras ferramentas de analytics, né, como o R, como o Python. Então, se você prepara o seu dado no R, no Python, por exemplo, você já consegue jogar parte do seu script no Power BI e ele já deixa já com os dados limpos e prontos para fazer dashboards, né? E, enfim, o Shine, que é feito junto com o R, você consegue customizar bastante seus gráficos, só que ele precisa um pouquinho mais de programação, né? Você pode fazer praticamente qualquer coisa nos seus gráficos, só que isso tem aquele custo, né, de programação. Logo, então, você poderia perguntar, né, qual que é a melhor ferramenta que dessas 3, né, que a gente está analisando? Não peguei nenhuma de Python, mas dessas 3 que temos aqui. Aí eu diria o seguinte, né, para você não se prender à ferramenta, eu acho que tem que se prender ao seu problema, né? Você tem que se preocupar com o problema. Se o problema se encaixa em algumas dessas ferramentas, você tem que usar. Se o problema é fazer gráficos simples, sua base de dados é simples, use o Tableau. Tá? Se a sua base precisa de muita data clean, precisa de muita manipulação, eu já pulo e vou direto para o Shine. Porque aí você prepara o Power BI, porque você pode preparar o R para colocar o script dentro do Power BI. Então, se tem uma complicação maior, você pode usar o Shine ou o Shine junto com o Power BI, porque você consegue editar e preparar o seu dado. Tá? Talvez uma outra diferença, né, última entre esses 3, é que o Shine ele é gratuito na RStudio. O Power BI tem um custo, mas o Tableau, ele, apesar das facilidades, ele é bem mais custoso que os outros. Tá? Eu vou começar falando um pouquinho da integração do REDCap com o R, né? Sempre que você quiser acessar o REDCap via R para fazer, por exemplo, dashboards, no R a gente trabalha com pacotes, né, que são funções que já fazem várias coisas ao mesmo tempo. Alguém desenvolveu aquela função e ela já está pronta para fazer certas tarefas. Tá? No caso do REDCap, no R existe um pacote chamado REDCap R, que a ideia dele é o que? Você conseguir trazer diretamente os dados de um projeto seu do REDCap para o R. Se você tem alguma familiaridade com o R,
Para instalar esse pacote, você pode digitar no seu console install.packages, entre aspas, o pacote que você quer, no nosso caso, Redcap R. Para acionar esse pacote, você tem uma funçãozinha no R que chama library, que é para chamar o pacote correspondente. Colocando o library Redcap R, você acessa esse pacote que tem várias funções. Algumas delas estão aqui. Eu deixei o link aqui da documentação desse pacote. Tem várias funções e algumas funções têm vários argumentos. Tá? Para a gente usar no Redcap, a mais importante aqui é o Redcap One Shot, essa que eu circulei de vermelho. Então, é uma função dentro desse pacote que tem alguns argumentos para você chamar o seu projeto direto do Redcap. Então, tem esse monte de funções nessa Redcap One Shot. As importantes que a gente vai usar aqui, eu circulei de vermelho, que é o Redcap URI, Token, Fields, Export Data Access Groups. Essas quatro, né, é o que a gente precisa aí para poder trazer os dados do Redcap para o R e assim fazer nossas análises e, se necessário, se quiser, fazer dashboards no R junto com o Shine. Tá? Falando um pouquinho de cada função. O Redcap underline URI é sempre o endereço aqui do Redcap /API. O token é uma string que você vai pegar lá no seu projeto. Tem um campo de APIs. Eu não coloquei aqui, mas é fácil de identificar. E você gera um token que você usa para acessar o projeto correspondente. Fields são os campos que você quer trazer, ou as colunas que você quer trazer de determinado projeto. Tá? E o Export Data Access Groups, quando você quer acessar os grupos, você pode colocar true, verdadeiro. Se você não colocar nada, ele não vai trazer esse campo. Padrão dele é false. Tá? Então, eu coloquei um exemplinho de como acessaria um projeto aqui fictício. Tá? Então, eu colocaria lá no R, né? Suponha que estamos lá no console do R. Eu criaria uma função, que eu chamei aqui de Redcap underline URI, com o campo caminho do projeto, do redcap.com.br/API, e com o token que eu gerei lá no Redcap. Coloco como argumento nessa função que eu chamei de registros. Tá? O que ela traz? Ela pega o Redcap Read One Shot e coloca os 3 argumentos. Redcap UI, o token, e o Export Data Access Groups igual a true, para trazer os grupos, né? Fecho esse argumento e coloco $data no R para você acessar ou vetores, ou se você tem uma lista, alguns argumentos daquela lista, você tem que colocar underline data. Quando você faz isso e dá um enter, já te traz, no registro, já te traz a tabela do Redcap, do projeto que você colocou o token aqui. Então, eu peguei um exemplo e coloquei aqui. Então, no meu caso, né, do meu projeto, eu tenho esses campos. Então, se eu colocar um print registro ou digitar registro no console e der um Ctrl Enter, eu vou visualizar exatamente essa tabela aqui. Então, depois desse passo, você já tem acesso ao projeto dentro do R, e aí você pode começar a fazer suas análises estatísticas, né, ou preparar os dados para fazer algum dashboard, ou se vai fazer algum analytics, etc. Então, os dados já estão ali no R, para você fazer o que você quiser. No R, né, existem algumas formas de dashboards que você pode criar. Basicamente, são 3 tipos. Um que a gente chama de Flex Dashboard, que é um tipo de gráfico de dashboard que já está semi-pronto. Tá vendo que tem essas caixinhas aqui, ó? Ele já tem um formato padrão, você pode colocar em colunas, em linhas, e usa um formato Markdown. Se você clicar nesse link, você tem um exemplo que está lá no RPubs, que é uma plataforma do R para você publicar seus dashboards, suas análises, que é aberta ao público. Então você pode clicar lá e olhar como que funciona esse dashboard. É bem legal, né, porque são dados aí fictícios,
de fluxos aí de 4 institutos lá no HC, né? Se clicar, você vê que as bolinhas vão andando em uma semana. Os dados são fictícios, mas são proporcionais aí aos institutos. Então isso é possível de fazer também no Shine, desculpa, no R, usando o Flex Dashboard. Outra forma de fazer dashboards no R é usar o Shine padrão, tá? Que tem essa carona aqui, ó. Ele parece mais um aplicativo do que um dashboard, tá? Eu coloquei um exemplo. Se você clicar nesse link, que eu acho que a Kátia ou a Jéssica vão deixar aí para vocês acessarem, você consegue visualizar como foi esse dashboard e ver algumas funcionalidades, né, que você pode mudar o tamanho. Eu criei esse cara justamente para mostrar algumas coisas que podem ser feitas aí no Shine. Quer mexer no tamanho das bolinhas, colocar uma linha de regressão nos dados, cor, etc. Então é só mexer aqui no slice aqui dos anos, um exemplo aí do que pode ser feito usando o Shine puro. Porém, tem uma outra forma, a forma mais talvez elegante de criar dashboards no R, é usando a estrutura que chama Shine Dashboard. Existe um pacote no R que chama Shine Dashboard, que também é uma forma de se criar dashboards, porém numa forma mais de dashboards, de painéis, né? Se você olhar o outro, ele é mais formato de aplicativo mesmo. O Shine Dashboard já é mais um formato de dashboard, de painel, né? Esse aqui é um exemplo que a gente fez aqui no RedCap, né? A gente fez junto aqui com o pessoal do RedCap. Só para mostrar a diferença dele, depois eu mostro o que a gente desenvolveu aqui para essa apresentação, usando os dados fakes. Mas o que a gente usa mais nos dashboards que a gente desenvolve aqui no RedCap, né, junto com o pessoal do RedCap, é usando o Shine Dashboard. Tá? Mas nada impede de fazer em outros formatos, como o Flex Dashboard ou um aplicativo mesmo Shine padrão. Rapidamente eu vou mostrar para vocês como que você cria aí um Shine App rapidamente, tá? Por que é legal isso? Porque a partir desse primeiro modelo você consegue já ir desenvolvendo seu primeiro painel, seu primeiro aplicativo em Shine. Se você entra no RStudio, vai em File, New File. Quando você clica em New File, aparece esse monte de linhas com várias formas de criar arquivos. Aí você pode criar arquivos R puro, um R Notebook, que é parecido com Markdown, R Markdown, Shine, Web App, que é o que a gente vai usar. E outros formatos, tá, que você pode criar também. Quando você clica no Shine Web App, você é direcionado para uma outra tela, essa aqui, que ele pede um nome para o seu aplicativo e ele pergunta se você quer que seu aplicativo tenha múltiplos arquivos, ou seja, tenha 2 arquivos, um UI e um server. Tipo, ele separa a interface do usuário, que é o UI, com o server, que é onde você faz os gráficos diretamente, ou deixa num arquivo só, tudo junto. Quando você coloca no single file, ele cria o UI e o server no mesmo script. E ele chama o arquivo de app.r. No exemplo que eu vou mostrar, eu cliquei no single file e criei um dashboard usando os dados fakes que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Então, eu peguei, deixa eu voltar aqui eu criei aqui o dashboard, né? Criei o app. Aí aparece essa tela com um app já semi-pronto. Você vê aqui, ó, tem um script já pronto. Depois você dá o Enter, já aparece esse script semi-pronto. E se você pede para rodar, coloca Run App, ele já dá esse pequeno dashboard aqui. Eu posso até mostrar, vou até compartilhar aqui, eu vou mostrar para vocês que eu fiz esse teste aqui. Vou voltar aqui, ó. Fiz exatamente esse cara aqui. Então eu tenho aqui App e criei o primeiro dashboard. Se você pede para rodar, né, esse aplicativo, esse dashboard, é aquele cara lá. Então ele já te dá esse modelo, que é um histograma com os dados que já tem do próprio R. A partir disso, né, se você já tem um pouco de familiaridade com o R com Shine, você já consegue editar seu dashboard a partir daqui. Tá? Então é uma forma de você ir fazendo.
Davi, Oi. desculpa te interromper, seria como uma template, então. Isso, já é um primeiro template para você não começar do zero, né? A ideia é Bacana. você já não começar, a ideia é você já ter uma certa estrutura para poder já, porque do zero é mais chatinho. O problema de desenvolver o dashboard em Shine é que aparece muitas vírgulas. Então quando você já em linhas, né? Então quando você já começa com um semi-pronto, as vírgulas, as coisas já estão mais ou menos no lugar, fica mais fácil de trabalhar, bem mais fácil, de começar do zero mesmo, né? Então eu recomendo, se alguém for começar a fazer no Shine, já pegar esse semi-pronto. Então, de propósito, eles fizeram isso. Você vê que você cria um aplicativo e já te dá um exemplo pronto, semi-pronto, para você já poder trabalhar nele e editar conforme você deseja. Tá? Excelente. Aí eu peguei, para fazer um teste, né? Eu peguei a base fake, a base básica que a Kátia usa aí nos treinamentos, e peguei apenas 5 colunas. E fiz aquela mesma coisa. Eu peguei o token, peguei aquele caminho do Redcap e acessei os dados. Exatamente como eu mostrei aqui, ó. Só voltar um pouquinho. Exatamente como eu fiz aqui. Então eu peguei o endereço, peguei o token daquele projeto, né, não é o mesmo que esse aqui, e acessei os dados. Vou voltar aqui. Aí criei esse dashboard. Com base fake. Como que eu criei, né? Vou mostrar rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como que roda esse cara aqui. Rapidamente. Então o que eu fiz, né? Eu peguei o token e o caminho, fiz aquele one shot, tá vendo aqui, ó? Exatamente aquilo com vocês, botei os dados e criei peguei só as colunas que me interessam. A partir daqui, pronto, só isso. Já vim direto para o Shine, para a parte do Shine, eu não veio do aplicativo, você vê que tá app.r, e já coloquei as informações que eu preciso para gerar os dashboards. Tem até a parte UI, que é como vai ser o formato do dashboard, como que o usuário vai visualizar isso, tá? É a parte server, que é onde realmente eu faço os gráficos. Você pode ver, quem conhece um pouquinho o R, ó, tem o ggplot aqui dentro desse comando renderplotly, e aqui é gerado o primeiro gráfico, tá? Que é o deixa eu só ver aqui, é o nível de educação. Eu já vou mostrar ali também. E um outro gráfico que é a idade. Também fiz um histograma da idade. Então, se eu rodo esse cara, ele vai mostrar exatamente o cara que está naquele link. Se você acessar, você vai conseguir ver ele lá, que ele está publicado na internet. Então, tá aqui esses dois caras. Não editei ele muito, eu só coloquei esses dois campos só para ilustrar. Você vê que às vezes não tem tanto código assim para fazer um dashboard. Eu peguei já um semi-pronto, editei e código mesmo teve aqui 3 linhas do código do R, né? Na verdade. Que foi o one shot e colocar as colunas que eu quero usar, basicamente. E aqui a educação, level education, eu transformei no fator, só para melhorar a forma gráfica. Tá? Eu fiz ele, a ideia era pegar, acessar diretamente uma base do Redcap e mostrar que você consegue criar um dashboard e deixar ele online. Você poderia fazer todo o seu trabalho no R ali, fazer um analytics, fazer um modelo preditivo e criar um dashboard que exibe a sua predição, por exemplo, que colocando novos dados, conforme for entrando, o seu modelo vai melhorando automaticamente. Isso também é possível fazer, tá? Já que você no R você consegue fazer todo analytics, o Shine acaba virando só o visualizador dos seus resultados. Então esse foi mais ou menos o Shine. Ele é mais pesado, ele é mais robusto, porque a gente programa, né? Então, aquilo que eu falei no começo, você pode customizar ele bastante, mas ele exige um pouco de conhecimento de programação. A curva de aprendizado é bem maior do que você aprender o Tableau, por exemplo, que não precisa de programação, tá? Aproveitando a história do R, né? Eu fiz também um exemplo aí do mesmo dashboard usando o Power BI. Então, para você ver que você pode também usar o Redcap junto ao Power BI. O que eu fiz, né? Eu aproveitei que eu consigo conversar entre R e Power BI diretamente, vou mostrar aqui como, e usando a própria estrutura de acessar o Redcap pelo R, eu consigo acessar
também diretamente o REDCap pelo Power BI, os dados do meu projeto, né? Como que você faz isso? Aqui é a página padrão do Power BI. Então, faz de conta que eu fosse começar o projeto. Você vem aqui em obter dados. Aí vai aparecer todas as possibilidades de como você pode obter os dados aí no Power BI. Aí aparece aqui pasta de trabalho Excel, conjuntos próprios do Power BI, CSV, SQL Server, etc, etc, etc. E tem aqui mais. Quando você clica em mais, ele te abre uma outra janelinha. Aparece aqui todos os tipos de arquivo e outros. Quando você clica no outros, ou outro, né, como está aqui, aparecem outras formas de acessar dados do Power BI. O que eu fiz? Eu acessei ele usando o script do R. Então eu cliquei aqui, script do R, e fiz o seguinte. Vou voltar naquele script que eu mostrei para vocês. Eu somente peguei meu script até a parte que ele gera os dados, até essa parte aqui, e tudo para cima, né? E colei exatamente lá no Power BI. Colei nessa parte que apareceu aqui depois que você clica, vou botar no slide, no script R. Você colocou o script aqui, apertou OK, você já aparece os dados para você acessar direto no Power BI. Tá? E já pronto, você já consegue acessar e vai estar já em tempo real usando o Power BI via REDCap. Então, o que eu fiz? Eu fiz um outro dashboard usando o Power BI. A única diferença é que eu acho que você não consegue acessar esse aplicativo, porque o Power BI acho que precisa de ter a licença do Power BI. Aqui eu peguei uma versão gratuita, mas se eu clicar aqui, ó, esse cara, ele abre para mim o dashboard que eu criei, porque eu já estou conectado, né? Então tá aqui o dashboard, bem simples também, só para mostrar a funcionalidade, né, do Power BI usando junto aí o R e o REDCap. Então você consegue, o legal do Power BI junto com o R é que você talvez, se você tem dificuldade de programação, você não precisa usar o Shine, você pode usar o R junto com o Power BI, fazendo só aquele pedacinho do script, aquele começo. Aí a parte de customização do dashboard, de como exibir, você faz no próprio Power BI, que é um pouco mais amigável que o Shine. Tá? Então, voltando lá à nossa apresentação. Então, só para comparar, né, o estilo aí do Shine e do Power BI. A partir disso, você consegue também, né, que é o último, que é fazer no Tableau também. Para acessar no Tableau, você precisa também das duas coisas, do token e do caminho lá do seu projeto na internet. Aí eu criei também um exemplo, dashboard no Tableau, só para comparar, né? Fiz uma pirâmide. Se você clicar nesse link, você também acessa. Esse você pode acessar porque no Tableau Public você não precisa de senha, de nada para acessar, ele é público, né? Então eu criei esse dashboard aqui usando o Tableau. Como eu falei antes, a vantagem do Tableau é que ele é você arrastar os campos, né? Ele é bem mais simples que o R e até que o Power BI, na minha opinião. Tá? Acho que ele é mais fácil ainda que o Power BI. Apesar do Power BI ter aquela cara Microsoft, né? O Tableau, ele, depois que sua tabela está pronta, né, lá no Tableau para acessar, seja via algum sistema, seja via SQL, seja via agora REDCap, é bem simples fazer dashboards como uma pirâmide etária como essa. É bem simples mesmo, bem tranquilo, tá? Por isso que esse eu já fiz mais rápido, já fiz até uma pirâmide, que foi muito rápido fazer mesmo, tá? Voltando aqui na apresentação, então a ideia é o quê? Mostrar para vocês que você pode acessar ou fazer o dashboards mais customizados ou com outras características usando essas ferramentas aí de BI, né? Ou de Analytics, no caso o R já não é só BI, você pode fazer Analytics com o R também, tá? Aqui, a gente aqui do REDCap fez alguns painéis também usando aqui o Shine. Nada te pediria de usar o Power BI ou outra ferramenta, isso depende aí do cliente, se o cliente tem a ferramenta instalada aí no seu local de trabalho.
né? No Shine não precisa disso. Sim, você não precisa pagar, né, para ter licença, etc. Então, aqui é um exemplo, né, que a gente fez para o Einstein. Então tem várias, aqui tem o filtro, os dados principais aqui das caixinhas. Cada abinha painel aqui é um painel diferente, com vários gráficos, né, como esses aqui de exemplo. O último, eu cliquei no painel 9 aqui para mostrar o último painel, que ele é bem legal, que também é do Einstein, que aqui ele calcula o SRU versus SMR para cada hospital, e você pode variar no tempo aqui para olhar como que esse SRU versus SMR, como que ele varia no tempo, né? Então tem um filtro aqui, na verdade, né? Esse é um filtro que você pode ir colocando as datas que você quer comparar. Você pode olhar 1 mês, 2 meses, ou olhar no período todo, né? E se tivesse outros hospitais, você poderia colocar todos num gráfico só, tá? Um outro exemplo é o do Redditor, que está em desenvolvimento ainda, tá? E esse gráfico, esse painel, ele é bem legal, ele também tem várias abas, né? Tem as caixinhas parecidas com aquele, os filtros aqui por hora que tem é regional, rotas e mês. Interessante que você consegue comparar aqui os hospitais, então número de atendimentos mensais. Se você coloca aqui Rio de Janeiro ou São Paulo, eu consigo comparar eles, posso comparar mês a mês, porque aqui tem o filtro de mês, tá? E para cada hospital. E também a distribuição dos pacientes segundo as rotas. Aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia de como que a gente, até onde você pode chegar aí usando o Shine. Lógico que aqui é só um exemplo, a gente pode chegar muito mais. Como falei, a gente pode fazer, desenvolver alguma ferramenta de analytics, fazer um modelo preditivo e gerar um dashboard com isso. Em que você vai colocando um dado novo e ele vai fazendo a previsão. Tá? Acho que era um pouco isso que eu queria mostrar para vocês, mostrar como que você consegue aí, usar Redcap, fazer essas análises em algumas ferramentas de BI e de Analytics aí como o Shine. Acho que é isso. Obrigada, Davi. Obrigada, Kátia. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Kátia, eu vou começar por você, que acho que é mais rapidinho aqui. Eu não sei se você passou e eu passei despercebido, mas os dashboards que você mostrou, eles estão disponíveis a partir de qual versão do Redcap? E se eles têm alguma alteração no user rights, ou se na hora que você coloca que tal pessoa vai ver, ele aparece já automaticamente na barra lateral esquerda. Acho que o HC, só para confirmar, ele ainda não tem essa função disponível, né? Oi, Márcia. De fato, ainda não está disponível no Hospital das Clínicas. Se eu não me engano, é a partir da versão 11, tá? Não sei se a Jéssica consegue checar aí rapidinho na página das evoluções de versões do Redcap, mas eu acredito que é a partir da 11. Nós já estamos, tá, pessoal do HC, em processo de atualização de versão. Acho que está marcado para o dia 25, vai ser feita a atualização 25 de outubro. Então, quem é HC que está assistindo essa apresentação, fiquem tranquilos que em breve vocês terão. Agora, em relação ao user rights, a segunda parte da pergunta. Ele é disponível, se eu não me engano, para todos, e você, no momento da execução, já olho isso agora, já falo com propriedade. Deixa eu vir aqui no user rights. Tá. Do que eu me recordo, tá, do material que eu estava me preparando, ele é disponível apenas para quem tem direito de design de projeto. Quem não tem, não vê, tá? E aí, o dashboard que eu criei, eu configuro lá naquela parte do user rights, quem vai poder ver ou não. Não do user rights, do próprio painel, tá? Então, eu configuro na página do próprio painel quem pode ver. Agora, desenvolver é só quem tem o perfil de desenvolvedor de projeto mesmo no Redcap. Ah, entendi. Tanto o Matheus mencionou, né, que acho que então quem tem acesso ao design, e a Jéssica colocou que teria a partir mesmo da versão 11.0. Obrigada. Isso. Davi, a gente tem algumas para você. Uma que o Clayton fez, né, se existe alguma forma automática de possíveis modificações e correções que fizermos nos dados utilizando o R, durante a análise ela ser atualizada no Redcap. Alguém fez uma pergunta similar para o Power BI, a Kátia falou, né? Se usar o API, eles são atualizados em tempo real, mas com R também? Você pode. Aí você teria que criar, na verdade, um script para fazer essas correções, né? Porque é o que
que peguem esses erros e corrigem automaticamente. Isso é possível. Só que aí você teria que fazer no próprio R um script para isso. É possível sim. Na verdade, a gente tem muitas que nos nossos projetos, os dados. Na verdade, o ideal uma coisa legal de fazer o dashboard, né? É exatamente você identificar esses erros, talvez, e para depois corrigi-los. Porque às vezes é um erro de digitação que tem que ser identificado, né? Se você já corrigir ele antes, talvez você, o que a gente chama meio que de dar uma retadinha, né? É ideal que a pessoa que errou a digitação consiga corrigir nesse caso. Seria o ideal. Então, o dashboard também te ajuda a identificar erros que estão no projeto. Às vezes aparece lá uma idade negativa no gráfico, vai aparecer a idade negativa. E você pode acessar a pessoa que digitou, que preencheu os dados e poder fazer essa correção. Tá? Mas você mesmo fazer scripts para ajustar a data. Não aceita data negativa, você pode colocar lá. Só que você não vai descobrir que foi colocado datas negativas. Essa é a parte ruim, né? Você evita que aconteça isso, mas você também não consegue corrigir, tá? A gente tenta ensiná-los a usar, né? Ensiná-los no bom sentido, tá? Porque todos que estão aí assistindo já são bem experts em REDCap e eles que nos ensinam, na verdade. Mas tem muitas funções no REDCap, Davi, para pegar isso antes de começar Entendi. as análises. Dá para explorar tudo mais, né? Que às vezes ainda alguns não usam esses recursos de relatório. E com o Project Dashboard, pessoal, é muito interessante, porque, como eu disse para vocês, quando eu estava fazendo ali aqueles painéis para exemplos, e porque também é útil para o nosso projeto, comecei a ver alguns ajustes e um errinho ou outro, tinha uma data negativa. Então, veja, como se eu tiver isso antecipado, como também é um parâmetro de qualidade para o meu banco de dados. Então, encarem esses painéis, dashboards, como métricas para indicadores, para ver a evolução, resultados de projeto, mas também como recurso de gerenciamento de dados, de qualidade, de assegurar que realmente o teu projeto está caminhando na direção correta. Isso, ó. Imaginando uma pesquisa em que cada registro pode ter mais de um questionário, seria possível aplicar o R-Shine sem um pré-processamento dos dados? Então, você consegue acessar os dados do jeito que eles estão, que eles saem do projeto. Só que para fazer o dashboard, você vai ter que fazer. Não tem como você não fazer uma edição nos dados, porque, por exemplo, um gráfico ele precisa de um certo formato. O RSA, os dados, tem tipos de gráficos que a 6 o dado tem que estar como data frame, ou você tem que estar como vetor. Então você tem que fazer um pré-processamento. Não tem jeito. Agora, para puxar os dados, ele já vem cru. Aí você vê se ele realmente precisa de um pré-processamento. Com certeza vai precisar. Tá? Então, eu acho que você consegue trazer os dados. Agora, criar um dashboard sem processar os dados, acho que não é bem complicado aí. Legal, obrigada, Davi. Eu vou até aproveitar esse assunto de dados e pedir para vocês dois comentarem, tanto Davi quanto a Kátia, uma questão que enquanto vocês apresentavam me veio à mente. A Kátia mostrou que na questão dos dashboards dentro do REDCap a gente consegue definir algumas permissões de acesso, né? Se será público ou não e quem tem acesso. Quando você desenvolve no R, a gente precisa do token lá da API do REDCap e você mostrou que assim que você conecta com essa API, todos os dados do projeto ficam visíveis, inclusive os dados sensíveis. Né? Então, eu só queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão do acesso completo aos dados, né? Então, todo mundo que vai ter acesso aos seus arquivos poderão ter acesso a todos os dados do projeto. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu queria que vocês comentassem. Realmente, né? Quando você faz via API, você acaba tendo esse acesso a todos os dados, mas eu penso que a pessoa que vai trabalhar com esses dados é uma pessoa que talvez tenha essa autorização, de certa forma, para acessar esses dados e assinar algum termo de confidencialidade que ela não vai compartilhar esses dados com terceiros, né? Porque realmente ela vai acessar. Só que quem dá a permissão é o dono do projeto, né? Então, o dono do projeto também tem que estar ciente que esses dados estão ali com a pessoa que está utilizando. Né, e que essa pessoa tem que estar com essa responsabilidade aí de
de não compartilhar esses dados com terceiros. Não sei se era realmente isso que você estava perguntando, mas... Exatamente isso. Eu acho que tem que ter esse cuidado, e os pesquisadores também têm que ter cuidado no momento em que pede quem vai poder ter acesso a essa API, porque ela fica lá numa das páginas do REDCap. Então, atualmente tem tido uma movimentação numa determinada instituição aqui de São Paulo, né? Não tem nem como não falar o nome, HCFM USP, né? Eu preferia não falar. Mas a minha preocupação maior é que, como não há um time dedicado a isto, o quanto que o pesquisador entende da necessidade de cuidado com este token, e de que ele não pode ceder a qualquer pessoa, né? Então é realmente o desenvolvedor dos dashboards, quem de fato precisa. Em qualquer ação suspeita, vocês podem bloquear o token, tá? Para garantir a segurança. Então é muito importante, já que no nosso modelo HC existe a liberdade para o pesquisador, né? A liberdade no sentido de que ninguém está ali monitorando todas as ações, que o cuidado e o zelo parta de vocês, né? O conhecimento também, que vocês se aprimorem cada vez mais para fazer um uso cuidadoso com os dados, principalmente à luz da LGPD, ética, tudo mais, tá? Mas lá fora, que é um ambiente muito mais conservador, eles usam tranquilamente, tá? As APIs. Na questão aí da API token, não só para o R, se a pessoa tem acesso ao token, ela consegue acessar, tipo, com a API e o token, se ela tivesse acesso, ela pode usar em qualquer sistema que ela quiser, né? Quem sabe um pouquinho de programação consegue acessar esses dados tendo essas duas informações. Então, nem é a questão do R ou de qualquer outro programa aí de BI. Na verdade, a pessoa tem que, né, preservar realmente esses dados, porque esses também são, entre aspas, dados sensíveis, né, que vão dar acesso a todos os outros. Sem dúvida. Perfeito. Temos mais duas perguntinhas. Vamos passar um pouquinho do horário só para finalizá-las? Claro. A Samira perguntou: se eu puxar um script do R, o ideal é ter apenas uma tabela final para a leitura do Power BI, ou ele reconhece quando for mais de um data frame? Você pode, tipo, se naquele script que eu coloquei tivesse 2 data frame, ele ia criar dois, como se fosse dois Excel, né? Duas tabelas. Aí você poderia acessar uma das duas ou as duas, se quisesse. Poderia fazer um merge das duas. Daria assim, eu testei. Tanto que na minha tinha duas tabelas. Uma tabela só com as colunas que eu queria e a outra com todas as colunas. Ele trouxe as duas. Eu peguei só a mais simples, né? Então, Samira, pode sim. Você consegue colocar mais de um data frame de uma vez. Se ele foi o último, se o último que você colocou foi o DF1, DF2, DF3, você vai ter acesso a eles lá no Power BI sim, tá? Perfeito. E temos mais uma da Letícia. Tem alguma forma de usar o dashboard do REDCap para exibir os dados de Data Quality? Dados de Data Quality seria a sintaxes que nós usamos de Data Quality, ou usar o dashboard como um recurso para monitorar a qualidade dos dados? Consegue nos dizer, Letícia? Porque, na verdade, essas duas funções, elas não conversam, tá? O dashboard não conversa com o Data Quality. Então, eu posso criar dashboards que estejam direcionados a identificar discrepâncias, ruídos nos dados, algum tipo de problema. Não, infelizmente Infelizmente não tem, não. Para exibir as sintaxes não tem como. A parte de Data Quality, mas mais específica, Data Resolution Workflow, também foi atualizada. Não sei se na versão que o HC vai colocar a gente já vai ter algumas atualizações nesse sentido. Mas é porque ali é um tipo de lógica e no outro é outro tipo, né? Com essas novas Smart Functions, então não tem como, né? Mas eu acho que é um ótimo recurso até para termos ali os indicadores e conseguir acompanhar isso bem. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Davi quer deixar uma mensagem aí final para o pessoal? Sim, eu acho que o que a gente tem que se preocupar nem sempre porque eu trabalho também com
Tableau, com R, com essas outras ferramentas. E, na verdade, cada uma vai se adaptando ao seu... Ela ser usada para cada tipo de problema. Então, eu acho que se preocupar, eu até brinco, um colega meu falou, você tem que se apaixonar pelo problema, não pela ferramenta, né? Porque aí você encaixa, no fim, o seu problema que vai definir qual ferramenta que você vai usar, né? Mais ou menos assim. Eu também penso assim. Eu acho que não precisa se prender tanto à ferramenta, né? Tentar se prender mais aí o problema, e o problema que talvez vai te levar a forma de aprender mais fácil a programar, a trabalhar com essas ferramentas de BI é resolver um problema. Se você tem um problema para ser resolvido, com certeza você vai acabar desenvolvendo essa habilidade aí de acordo com o que você necessita, tá? Eu acredito nisso. E nem que você não seja a pessoa que vai desenvolver a habilidade, mas que você incorpore esse recurso nas suas pesquisas. Com certeza. Tenha alguém para fazer esse tipo de trabalho para vocês, porque cada vez mais as entidades elas vão ser conhecidas por aqueles que têm a capacidade de tomar decisões em tempo real. E não tem como tomar uma decisão em tempo real sem dados. Com então, certeza. As ferramentas de inteligência de negócios, de BI, aí que nós chamamos, elas te dão esse recurso. Então, teve a pergunta, acho que foi do Roberto, diferença do dashboard para BI. BI é colocar num outro patamar, tá, Roberto? É acrescentar camadas aí de robustez. O dashboard do RedCap, na versão que nós temos hoje, vocês viram que já dá para fazer bastante coisa, né? Num futuro aí eu mostro mais para vocês. Mas eu não consigo, por exemplo, aquele painel que o Davi mostra de comparação de hospitais lá da Redditor, isso eu nunca conseguiria fazer no RedCap. Até no Shine já deu muito trabalho. Então depende muito do problema. Lá eles precisavam de benchmark, comparar resultados de hospitais, ter isso mês a mês, ano a ano, por semestre, ter filtros por período. Então, vai muito depender do que você quer, qual é a entrega, o que eu quero enxergar. Então, escolham a ferramenta de vocês de acordo com o que vocês querem de resultado. Acho que é a maneira mais interessante de acertar na escolha. Então, se eu quero um resultado mais robusto, acredito que o Shine é uma boa saída, não é, Davi? Porque você não vai ter limite para criar nada. É aquela história, com o R você vai realmente programar e deixar o dashboard da forma que você quer olhar. É quase como se fosse um desenho, né? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é como se estivesse desenhando o gráfico mesmo. Eu quero assim, com esse ponto aqui, com esse cara aqui, nessa altura, então você consegue programar tudo isso. Bom, pessoal, espero que nós tenhamos trazido para vocês o interesse sobre essa temática. É uma temática bem atual, bem contemporânea mesmo. Acho que está na mão aí dos pesquisadores fazerem uso agora desse ferramental. Aproveitem para explorar o Project Dashboard quando estiver disponível na instituição de vocês. Compartilhem conosco aí o que vocês têm feito. Aproveitar para falar para vocês que nós já temos o canal do YouTube. Quem está aqui conosco, eu vou fazer aquilo que o pessoal faz no YouTube, eu nunca pensei que ia fazer isso. Se inscreva no nosso canal, ativem o sininho, até engasguei, porque realmente estou iniciando aí nesse tipo de comentário, né, pessoal? Então é isso mesmo, tá? Participem aí do canal, assistam os nossos webinars. Nós temos também, tá, já para fazer a propaganda do canal, quem participou daquele nosso curso pré-congresso do RedCapCon, tá o conteúdo lá. Então, quiserem rever as aulas, dá mais ou menos 8 horas de conteúdo. Então, acessem lá o YouTube, que vocês terão os conteúdos dos webinars e também desse material. E em breve teremos algumas séries de vídeos, tá bom? Então, ótimo estar com vocês. Davi, muito obrigada. Eu agradeço, pela foi um presença, prazer. por compartilhar seus conhecimentos aí conosco. Não, só convidar que a gente faz mais coisas. Aí como professor, eu gosto de compartilhar um pouquinho o que a gente vai aprendendo, né? Acho que não tem graça você saber uma coisa e ficar só para você, né? Sem dúvida. Obrigada a você também, Kátia, pela sua apresentação. Ela roubando o nosso espaço aqui de moderadora, mas, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Excelente aula, Davi e Kátia, muito obrigada.
Bom, então nós vamos encerrando a gravação e o webinar. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.